Não basta crer apenas. Desejar o bem para os outros não adianta nada se a pessoa não fizer o bem, praticar as boas obras. O que adiantava se o Senhor Jesus tivesse apenas desejado o bem para nós, mas não tivesse se entregado em nosso lugar, não tivesse descido à terra e morrido em nosso favor? O que adiantaria? Nada. Desejar o bem já é alguma coisinha, né? Mas só isso não vale nada. E Tiago, capítulo 2, verso 15, diz: se um irmão ou irmã estiver carecido de roupas, alimentos e necessitados de alimentos, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos, fortalecei-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Qual o proveito de ter amor sem praticar boas obras? Qual o desejo, qual a importância de desejar o bem? Só ficar no desejo, querer o bem para os outros, querer que os outros prosperem, querer que os outros sejam felizes, mas só ficar nisto. O que vai adiantar? Nada. É assim também a fé. Se não tiver as obras, é morta, é inoperante. Chama-se presunção. A fé sem obras se chama presunção. É uma falsificação da fé. Não tem sentido, não tem valor e não vale nada, né? Alguém, porém, dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Aí sim, né? Alguém pode: tu tens fé e eu tenho obras. Porque sem fé é impossível, né? Praticar as boas obras. E sem obras também, não é sinal que não tem fé. Fé sem obras não existe. É presunção. Crê tu que há um só Deus? Crê apenas que há um único Deus, que Ele é o Criador de todas as coisas? Tu crê que existe apenas um Deus? Faz bem. Os demônios também crê e estremece. Crê que existe um único Deus faz bem, porque é verdade. Só existe um único Deus. Mas os demônios também creem e estremecem. Mas uma coisa ele não faz: crê, mas não obedece. Pelo contrário, ele desobedece. Quer, pois, ficar certo que a fé sem as obras é morta? A fé sem as obras é morta. Foi por isso que Tiago disse: verificais que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Quando o apóstolo Paulo disse que nós somos justificados pelas fé sem as obras da lei, porque pelas obras pelas obras da lei ninguém será justificado, Paulo visava apenas justificação. Ele estava certíssimo, Paulo estava correto, perfeitamente correto. Só que a Bíblia é um livro completo. Se existisse só as cartas de Paulo, sem as de Tiago, a gente ia ficar vivendo a vida inteira pensando que não precisa fazer nada, não, só crer, só crer. Mas como a Bíblia é um livro completo, as cartas de Paulo, de Tiago, ajudam a dar sequência, o conhecimento, porque o conhecimento não cabe só para uma pessoa.
A pessoa tem um conhecimento, vai até um limite, pega outro, continua com aquele conhecimento. É assim que é a vida, né? Então a gente poderia pensar que era só pela fé e mais nada. Mas as obras eram apenas o termômetro que marca, o velocímetro que marca lá, né? Ela mostra se a pessoa tem fé verdadeira. Paulo está super correto, mas ele fala mais na justificação pela graça, somente, mediante a fé, sem as obras da lei. Para justificar diante de Deus é realmente pela graça, sem as obras da lei. Além de falar da justificação pela fé, Tiago também fala da santificação. Para clarear bem nosso entendimento, temos de estudar as cartas de Paulo e de Tiago, para a gente assimilar os dos dois, né? Porque um não contradiz o outro. Para quem quiser entender corretamente a Bíblia, temos de obedecer o conselho dado por Deus através do profeta Isaías, que é 28:10. Porque é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. É assim que nós devemos ler a Bíblia, né? Ler as cartas de Paulo, ler as cartas de Tiago, ler de Pedro, ler de todos, um pouco aqui, um pouco ali, e aí que a gente vai entender. O Espírito Santo vai abrir nosso entendimento e nós vamos compreender a verdade como ela é. Nós não podemos agarrar num texto e ficar ali agarrado, não. Todas as pessoas que não são sinceras e são mal intencionadas, elas pegam um texto isolado dentro da Bíblia, elas não obedecem o conselho de Isaías 28:10. Só pegam aquilo que interessa a elas, aquilo que gostou. O que não gostou, as pessoas passam por cima, né? Tiago nos ensina como justificar que fomos salvos pela graça sem as obras. Tiago nos ensina como justificar que somos salvos pela graça sem as obras e praticando as boas obras. Ensina como nós somos justificados pela graça e também como praticar boas obras. As duas coisas é necessária. Imagina o necessitado chegando até nós com fome ou com sede, frio, e nós dizemos assim: vou orar por você, meu amigo, vou orar, mas você vai em paz, que Deus lhe acompanhe. Ser muito abençoado, ser uma pessoa muito boa. Eu vou orar, pode ficar sossegado, mas vai embora e não dá a ele nada para ele. Só falar que vai orar por ele e mandar ele com Deus. Isso vai ganhar, isso vai agradar a Deus? Não. É uma fé sem obras. É uma fé inoperante.